Boa tarde a todos. Antes de começar essa mesa, eu gostaria de dar 2 recados. O primeiro é que alguns pertences foram encontrados, se eu não me engano, um celular e alguns anéis. E esses objetos já estão na recepção. Então, quem perdeu aí um celular, anéis ou outros pertences, pode procurar com o pessoal da recepção. O segundo recado é para que vocês não esqueçam de entregar a ficha de avaliação deste dia. Como foi dito pela Maria Paula no início da manhã, nós temos 2 fichas de avaliação, uma para cada dia de evento. Bom, essa é uma mesa que é muito emblemática para a gente, né? Ela traz aí grande expectativa, não só da Oncoguia, enfim, mas eu acho que da maioria de vocês. Talvez uma das principais coisas que a gente aprendeu, Oncoguia, nesses 10 anos, é que toda e qualquer política pública, ela nasce imperfeita. Talvez esse seja o nosso grande aprendizado. E por que ela nasce imperfeita? Ela nasce imperfeita porque talvez nem todos os grupos de interesse, aquelas pessoas que entendem do assunto, estão participando do processo de tomada de decisão. Estão apresentando sua perspectiva. Imagina você chegar para um ministro da Saúde e falar assim, olha, está aqui o problema, na minha perspectiva, resolva. Chega uma organização de paciente e fala assim, está aqui o problema. Chega um laboratório farmacêutico e fala assim para o ministro, ministro, está aqui o problema, resolva. Plano de saúde, está aqui o problema, ministro, resolva. Sociedade médica, está aqui o problema, ministro, resolva. E o ministro vai vendo, simplesmente, partes do problema. Quando o ideal, quando que a sociedade inteira deveria lutar, é para que o ministro, o tomador de decisão, possa ter uma ideia do quadro geral. É isso que a gente precisa levar para o tomador de decisão. Agora, mesmo que ele tenha noção do quadro completo, do cenário completo, sempre uma política pública vai gerar eventos adversos, efeitos colaterais, que era impossível de prever inicialmente. É só na prática, é só no dia a dia que a gente vai identificar quais os problemas que as políticas públicas vão gerar. E elas, inevitavelmente, vão gerar efeitos colaterais. É inevitável. É como, no caso, fazendo um paralelo com a questão dos medicamentos. Os medicamentos passam por uma série de processos até eles serem aprovados na Anvisa. Eles passam, por exemplo, por pesquisa clínica. Só que na pesquisa clínica você não consegue monitorar todos os eventos adversos desse medicamento. É só no mundo real que isso vai ser monitorado. E daí a importância do que a gente chama de farmacovigilância. Por que a gente não usa talvez a mesma lógica em matéria de políticas públicas? Por que a gente não pensa numa vigilância em política pública, ou para os íntimos, a popovigilância? Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não faz um monitoramento constante das políticas públicas? E aí esse é um papel que não cabe só à sociedade civil. A sociedade civil, sim, tem um papel importante em fazer o controle social, de monitorar, apontar onde estão as falhas. Mas é algo que o próprio gestor, o próprio tomador de decisão pode fazer. Aliás, ele deveria fazer. Ele deveria avaliar a eficácia, a eficiência de uma política pública a partir do segundo em que ela é implementada. Porque no segundo seguinte, provavelmente, já tem algo a ser melhorado. Esse é um papel também que tem se intensificado muito mais e que tem sido exercido pelos órgãos de controle. A gente viu em 2010, 2011, aquele relatório, o famoso relatório de auditoria do TCU, né, que trouxe aí uma série de recomendações para os gestores públicos. Ele acabou gerando algumas políticas públicas muito interessantes, como, por exemplo, o plano de expansão da radioterapia. A própria aprovação do projeto de lei de 60 dias foi muito em decorrência daquele relatório do TCU. E desde o ano passado a gente tem acompanhado o brilhante trabalho que a CGU tem realizado sobre a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. E é para falar sobre os desdobramentos desse trabalho, de monitoramento, de proposições de melhoria, que eu chamo agora aqui ao palco o Rodrigo Eloy, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os resultados do relatório da auditoria da CGU. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no Fórum Oncoguia. Obrigado, Tiago.
Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vai? Tiago, Luciana, obrigado pelo convite. Terceiro fórum seguido que eu participo. Meu planejamento era o seguinte: primeiro fórum a gente estava iniciando o trabalho, totalmente cru, mas já pelo menos com um rumo a ser seguido. E no segundo a gente estava bem no meio do trabalho. Minha expectativa era que neste terceiro a gente tivesse concluído o trabalho. Mas foi quando a gente percebeu que esse trabalho não tem fim. Vou parar, a gente chamava um projeto de avaliação, não vou falar mais, é uma atividade de avaliação, porque com o desenrolar dos trabalhos que nós fomos realizando, a gente viu que não faz sentido a gente sair disso agora, não faz sentido a gente largar isso agora. Então, pelo menos daquilo que a gente previu inicialmente, a gente cumpriu. Nós estamos prestando contas aqui de dizer que a gente tem muito trabalho já publicado, já muitos resultados para apresentar, mas já fica a promessa de que no ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Se a gente for convidado, é claro. Enfim, agradeço também todo mundo pela atenção aí de me ouvir. Vou tentar ser breve, vou tentar não ser técnico excessivamente, vou tentar ser ilustrativo ao máximo. Então, minha apresentação aqui, os slides, são basicamente gráficos, apresentações que tentam sintetizar aquilo que a gente tem trabalhado dentro da CGU. Bem, meu nome é Rodrigo Eloy, sou coordenador de auditoria da área da CGU. Acho que já está na minha apresentação já. A CGU é hoje um dos 22 ministérios do governo federal. Ou seja, é um órgão do Poder Executivo Federal com status de ministério. Não existe, ao contrário de muita gente diz, não existe sistema U, né? Foi criada essa entidade aí que aglomeraria a AGU, TCU, CGU, mas no fundo somos órgãos, eu represento um órgão que, assim como esses demais e do tal sistema U, trabalha meio que ali na atividade meio da administração pública. O nosso grande objetivo é contribuir com o fortalecimento da administração pública e, consequentemente, com os resultados que o governo entrega. Antes eu queria fazer... Tiago, você foi brilhante na sua apresentação aqui inicial. Eu acho que até tirou um pouco do que eu ia falar. Era bem nesse sentido aí. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui. Certamente tem alguns gestores públicos aqui, alguém com experiência em gestão pública, mas eu queria que vocês colocassem hoje como tomando posse num cargo, talvez no governo federal, um cargo de secretário, um cargo de ministro, um cargo de diretor. Enfim, o Tiago colocou ali brilhantemente quais são os desafios que se tem para fazer uma política pública, e eles são realmente muito sérios. E existe uma coisa chamada controle, que eu vou tratar aqui inicialmente de uma forma mais ampla, que tem sido objeto de discussões por diversos motivos. É bem provável que o controle, durante muito tempo, foi visto como um problema para a gestão pública. Isso é um reconhecimento tanto de quem gere, quem faz uma política, como de quem controla também. Houve muitos problemas em termos de os órgãos de controle, às vezes, atrapalhar a execução de uma política pública. Por isso que a gente está em constante aperfeiçoamento, todos os órgãos envolvidos, mas ainda assim você tem uma estrutura, assim, muitos autores ainda dizem que você tem uma estrutura ainda de controle muito grande e muito, às vezes, que atrapalha a gestão. Imagine só, você vai lidar ali pelo menos com 4 frentes de controle, né? Vamos utilizar aqui uma terminologia aí da academia. Existe controle administrativo, parlamentar, judicial e social. Na saúde, os 4 se aplicam muito bem, muito forte. O administrativo, a gente tem um controle interno e externo. Eu vou falar ali de 3 linhas de defesa, que é o grande modelo que a gente tem adotado de ideias na CGU. A gente tem o controle parlamentar, que a gente vai ter uma coisa aqui sobre a atuação do Legislativo na política de saúde. Controle judicial, ali, com a atuação também do Ministério Público, judicialização que cada vez é uma questão mais importante na saúde. O controle social, só para fins didáticos, dividido em individual e coletivo, sendo que os coletivos subdivididos em formais ou informais. Então, a gente tem imprensa, sociedades, temos aqui a Oncoguia, que faz um controle social muito importante, e diversos outros órgãos que fazem isso, movimentos sociais, conferências, conselhos, enfim. São instâncias de controle. Em tese, não são instâncias, com exceção ali das conferências e dos conselhos que deliberam também, são instâncias que estão ali para controlar a atuação de um gestor público. Não vou entrar em polêmicas, mas é notório que muitos gestores públicos se sentem asfixiados por essa estrutura de controle existente. Cada vez mais chamando a atenção aqui para
judicialização. Não vou me alongar aqui, mas diversos palestrantes aqui já falaram sobre isso. E esse controle administrativo aqui, que é o do tal do sistema U, que não existe. O que eu defendo é o seguinte, eu acho que a CGU tem defendido o seguinte: fortaleça esse primeiro grupo aqui, fortaleça seus controles administrativos internos, que você mitigará os problemas disso tudo. Um exemplo da judicialização, que a Oncoguia também defende isso, já foi acompanhado que eu já acompanhei em diversos momentos. Dar autonomia para a Conitec, ou conferir grande autonomia e credibilidade para a Conitec, é uma forma de você diminuir a judicialização. Se é 100% verdade ou não, a gente pode discutir, mas certamente esse é um grande caminho. E é mais ou menos nesse caminho que a gente tem trabalhado aqui. Fortalecer os controles internos, fortalecer a atividade ordinária da administração pública é um caminho é um caminho que a gente consegue cada vez se aproximar mais dos resultados pretendidos pela população e, consequentemente, fazer com que isso aqui não vire um inimigo, que o controle institucional seja nada mais do que a materialização do espírito republicano na administração pública. Como eu disse, a gente adota na CGU e a gente tem, nos nossos trabalhos, disseminado essa ideia das 3 linhas de defesa. Você imagine isso aqui é roubado de outro contexto, isso aqui é de um contexto privado. Você imagine que você é um gestor público, esse gestor público que tomou posse agora. Você é o responsável, sim, por atender os objetivos daquela organização, mediante a adoção ali de práticas administrativas e controles próprios da sua administração. Então, um secretário de saúde ali, ele é o verdadeiro responsável por evitar que se tenha ataques fraudulentas. Isso naturalmente está na própria responsabilidade dele. Tem-se o que é chamado de segunda linha de defesa, que são os comitês, que são as linhas que apoiam a primeira linha, que são aqueles que executam. E tem-se aqui o que a gente chama de terceira linha de defesa, que é a auditoria interna. Então, voltando, a CGU hoje, dentre as suas diversas funções, exerce a função de órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, ou de uma nomenclatura um pouco mais adequada, exerce a coordenação do sistema de auditoria interna do Poder Executivo Federal. Então, a gente está falando praticamente dessa terceira linha de defesa. Tudo que eu disser daqui para frente, eu estou dizendo que eu estou representando o órgão que está fazendo auditoria interna sobre uma política. No caso aqui, a política de prevenção e combate ao câncer. Então, todo o meu objetivo deve ser para reportar à alta administração e aos comitês de governança, etc., para que todas a primeira e segunda linha que vem antes de mim esteja adequada para atingir os objetivos. Só trazendo o arcabouço aí recente, a gente fala de terceira linha representada pela atividade de auditoria interna, que presta serviço de avaliação e consultoria. Então, vou trazer um exemplo aqui prático de como a gente faz uma avaliação de alguma coisa. Os nossos três objetos, digamos ali, as nossas 3 dimensões que a gente utiliza para fazer uma avaliação é sempre tratar de gestão de riscos, né, que foi dito aqui na mesa anterior, sobre os controles internos e governança. Não vou entrar no detalhe, mas é importante ter noção disso. Pois bem, a avaliação, a gente pode avaliar tanto uma política, como é o caso aqui, estamos avaliando a Política Nacional de Oncologia, ou Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Vou resumir aqui, por favor, não se incomodem se eu falar apenas Política de Oncologia, que foi definido pelo seguinte motivo: foi feita uma hierarquização assim, de assuntos, né? Eu não tenho nenhuma familiaridade com a área de saúde, continuo sem ter, mesmo depois de 2, 3 anos trabalhando nesse tema, mas foi feita uma hierarquização de materialidade e chegou-se à conclusão de que os gastos, ou seja, materialidade, gastos com oncologia são altos e são crescentes. Como também foi dito de manhã, é difícil você conseguir dizer exatamente quanto é destinado para oncologia, mas uma boa forma de você fazer isso, ou uma forma que dá para ter uma noção, é você pegar toda a produção do CSH, separar o que é oncologia, pelo menos tratamento você consegue separar, e fazer uma proporção ali. Estamos falando ali de 8% de toda a média complexidade, pelo menos. Questão de criticidade também, esse fórum aqui já deixou bem claro como é um assunto crítico. Envolve estados, envolve municípios, envolve filantrópicos, envolve prestadores privados, laboratórios, fornecedores, enfim. É uma dificuldade aqui, uma questão tão crítica que
foi colocado na agenda da CGU como tema a ser avaliado, e a relevância também, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas também é muito notória a relevância do tema. Fizemos a fase de planejamento, não vou entrar em detalhes, mas, enfim, utilizamos algumas ferramentas para saber o que a gente ia avaliar disso tudo, né? Para a gente não avaliar coisas que simplesmente não tinha interesse para o tomador de decisão ou que simplesmente não tinha muita relação com a realidade de um executor da política e principalmente do usuário da política. E terceira é a avaliação, que são várias verificações que a gente fez. Estruturamos nosso trabalho em 6 subprojetos. Depois de tudo isso, né, depois de todas as ferramentas, a gente está avaliando o planejamento das ações e definição de redes de oncologia. A gente está fazendo avaliações sobre a estruturação de estabelecimentos. A gente está fazendo avaliações sobre o custeio, sobre a regulação do acesso, sobre a oferta de tratamentos propriamente dito e sobre o monitoramento da política em nível nacional. Vou reforçar aqui. Estou falando de SUS e estou falando de governo federal. É o meu grande objeto aqui. Estou falando de tratamento também. A gente não teve muito foco em diagnóstico. Passar rapidamente aqui resultados. Vamos lá, acho que é interessante. Primeiro, são mais de 103 fiscalizações. São mais, viu? Esse aqui está um pouquinho desatualizado. Visitamos 44 hospitais, 15 secretarias municipais de saúde e 13 secretarias estaduais de saúde. Vou falar o que a gente fez em cada um desses. E fizemos 7 auditorias sobre temas específicos de execução do Ministério da Saúde. Primeiro, eu vou passar ali, eu vou seguir a ordem aqui dos subtemas aqui. Vamos lá. Primeiro, sobre planejamento. Primeira coisa importante, difícil de entender, o que compete a cada ente executar dentro dessa política. A gente tem estados, municípios, como eu falei, hospitais, filantrópicos, privados, etc. E a gente tem Ministério da Saúde, estados e municípios. Isso não é invenção nenhuma, isso é regramento da política nacional de oncologia. Tem competências comuns, às vezes um pouco, digamos, muito abstratas, um tanto quanto abstratas, e temos as competências específicas, que o que fica mais claro nisso tudo é que o Ministério da Saúde não contrata hospitais, o Ministério da Saúde não presta serviços, não oferta a prestação de serviços, salvo raras exceções, como no caso do INCA e nos hospitais federais. Mas tem também aqui o que não está aqui, que é o MEC, né, são os hospitais universitários cada vez mais importantes na oferta de serviços, enfim. É uma tentativa de tentar mapear competências. Não é, não é exaustiva, mas a gente consegue ter um dimensionamento aqui de pelo menos quem cobrar para cada coisa aqui. Nessa ideia, isso já é uma invenção nossa, já é uma criação nossa, a gente consegue dividir a política em 3 dimensões: Política Nacional de Combate ao Câncer, de Prevenção e Combate ao Câncer. A gente fala de dimensão estratégica, tática e operacional. E a nossa primeira grande mensagem para os gestores do Ministério da Saúde é: isso não é problema seu. Operacionalizar o sistema, contratar hospitais, fazer regulação do acesso em nível local não é problema do Ministério da Saúde. Ele tem que fazer isso no nível tático e numa dimensão estratégica, definindo regramentos, definindo mecanismos como isso deve ser feito. Mas operacionalizar isso não é competência do Ministério da Saúde, então a nossa primeira mensagem é sempre essa: tente ao máximo subir o nível do Ministério da Saúde. Quanto mais você subir, mais você vai ter sucesso para atingir seus objetivos na política. Só para ilustrar aqui, né, voltando para aquela questão da criticidade aí do caso. Quando a gente fala da Política Nacional de Combate ao Câncer, o primeiro objetivo da política, né, então a portaria, o primeiro objetivo é reduzir a mortalidade causada pelo câncer. Eu acho que aí já começa errado. Imagina aquele gestor que assume e fala: cara, seu objetivo é diminuir a mortalidade causada pelo câncer. E a pessoa olha o cenário e vê que, por mais que a política esteja funcionando, talvez isso não ocorra. A gente está falando de uma correlação positiva e relativamente alta entre desenvolvimento humano e morte causada pelo câncer. Isso aqui é dado de 2016, cru, joguei aqui. Então, se a gente dividisse aqui no meio, aqui, ó, IDHM, né, uma proxy aqui para desenvolvimento, a gente vai ver que cidades mais desenvolvidas, né, IDHM é um índice por cidades, tendem a ter mortalidade causada pelo câncer maior. Então, cara, poxa, então o caminho para diminuir a mortalidade causada pelo câncer é diminuir o desenvolvimento humano do país, né? Então, pode fazer isso. Não pode. Ele tem que assumir que talvez essa é uma meta que ele nunca vai alcançar. Primeira coisa, revisar as metas, saber quais são as metas específicas, claras. Talvez eu não vou trabalhar com redução da mortalidade, mas atingir patamares ali que sejam desejáveis, enfim.
O dado ali, né, até está nos totens ali, tokens, né? Pode ser a principal morte em 2030, né? Agora, em 2016, nesses 3 estados, já representa mais de 20% das mortes. Veja só, esse aqui já é um mapa que a gente fez sobre oferta de tratamentos oncológicos. É um mapa de calor que a gente colocou onde estão os estados aí que mais realizam, e a primeira conclusão desse relatório aqui que a gente chega é que não tem uma hierarquização de onde ampliar essa oferta. Não estou falando de plano de expansão, não estou falando de nada disso, estou falando de habilitação de novos estabelecimentos. A gente viu que tem locais que têm uma demanda muito grande aqui, Amazonas, Maranhão, Pará, enfim, estados que têm demandas muito grandes, e quando a gente vai ver o histórico de novas habilitações, a gente está falando de outros que não têm tanta demanda assim. Questão de hierarquização, gestão de risco, tudo isso que foi dito aqui. Só para ter uma ideia aqui, quando o Ministério da Saúde habilita um novo estabelecimento, a gente está falando de impacto financeiro para o Ministério da Saúde de 4,5 ou de 7,5 milhões por ano, que ele transfere para o Estado e município, para o Estado e município contratar os hospitais. Conclusões nossas aqui, né? Por regiões de saúde, olha só, já é uma ideia já alinhada com, enfim, com praticamente todas as correntes do SUS, falar em regiões de saúde. Temos 280, estão trabalhando ali, acho que 400 regiões, dessas 281 não tem serviços de oncologia para tratamento. Ou seja, mais de 66 milhões de brasileiros vivem em regiões que não têm serviços habilitados em oncologia. Não estou falando de município, estou falando de região de saúde. Ou seja, aquele município polo dele ali, ele mora no interior, que tem um município polo que também não tem. Necessidade, são dados do próprio Ministério da Saúde, a necessidade de aumentar ali em mais de 200 a quantidade de hospitais habilitados em oncologia. E, em termos de radioterapia, que é uma demanda ainda maior, a gente tem que aumentar ali pelo menos em 234 aparelhos novos. Se a gente conseguir colocar os 100 aqui do plano de expansão da radioterapia, a gente ainda tem que dobrar essa quantidade. Isso aqui, em termos para o Ministério da Saúde, eu não vou me adentrar muito aqui, mas a gente está falando de mais ou menos 1,5 bi de custeio por ano. Ou seja, não é viável isso hoje. Não consigo hoje, com o orçamento do Ministério da Saúde, aumentar em 1,5 bilhão sem tirar de outro lugar. Então, assim, a gente tem que pensar em algumas estratégias nesse sentido. Por isso que chega essa primeira dúvida aí, se essa metodologia de financiamento federal é sustentável. Vou caminhar um pouco aqui para ver que a gente precisa de algumas alterações. Link desse primeiro relatório aí, para quem tiver oportunidade, o site da CGU, o que muda é sempre o finalzinho aqui. Eu vou passando vários, acho que o pessoal vai ter acesso à apresentação depois. Mudei de subprojeto, agora estou falando de estruturação, ou seja, eu assumi naquele primeiro momento que eu preciso expandir minha oferta, preciso expandir minha estrutura, e a gente fez um mapeamento de como que essa estrutura pode ser financiada. Dentre as diversas formas, a gente tem o que a gente mais trabalha aqui, que é recursos federais para entidades privadas. Se a gente pegar o plano de expansão da radioterapia, é um grande exemplo. Por mais que tenha entidades públicas, hospitais filantrópicos, hospitais universitários, há uma grande quantidade de hospitais privados que receberão ou que já receberam soluções de radioterapia. Além disso, diversos convênios com aquele plus das emendas parlamentares, e um outro projeto que é o PRONON, e por conta disso daqui a gente fez auditoria específica sobre cada uma dessas 3 ferramentas. Não vou entrar em detalhes, está disponível para quem quiser ler, já são as primeiras auditorias que foram publicadas sobre esses trabalhos. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez aqui, principalmente em termos de aprimoramento. Assim. Hoje, os gestores, por exemplo, do plano de expansão da radioterapia, que, diga-se de passagem, não são os mesmos gestores que idealizaram o plano, eles têm a CGU como um apoio muito importante. Eles nos procuram sempre que tem dificuldades aqui sobre esse assunto. Então, eu me encho de orgulho esses trabalhos aqui, mas, além deles, que a gente fez no Ministério da Saúde, a gente avaliou outros inúmeros, aqui, eu não vou contar aqui, diversos fiscalizações sobre a aplicação de recursos nessas modalidades. Então, fomos em hospitais que receberam convênios para acelerador linear, de convênios para bacterapia. Então, isso aqui estão todos disponíveis também. Depois eu prometo que na versão final vou colocar o link para quem quiser acessar. E também, enfim, eu acho que toda vez que eu falar desses relatórios individuais, que a gente tenha em mente o impacto local disso. Às vezes eu falo de impactos na política, às vezes eu falo de impactos locais. E aqui a gente tem tido impactos locais muito importantes, assim, principalmente quando tem problemas que são resolvidos
ou de uma forma harmônica com o gestor, ou isso é levado para o Ministério Público e resulta em responsabilização de gestores que não cumprem com os objetivos. Para dar tempo aqui, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez de estruturação, um trabalho, uma avaliação de impacto aqui que eu achei bem interessante. Hoje a gente tem aqui, em termos de regiões de saúde, 105 regiões que têm serviço de radioterapia, sendo que lá em 2009 a gente tinha 93. Olha só o trabalho que a gente fez. A gente pegou aqui o Brasil, em 2009, que tinha serviço de radioterapia. Identificamos aqui um grupo que recebeu investimento federal via convênios, separamos em 2 grupos, fizemos uma técnica aqui de pareamento aqui, para fazer um grupo de tratamento e um grupo de controle. A gente parte da premissa de que, se não houvesse esse recurso federal, haveria aumento na oferta de tratamento natural. E a gente quer comparar exatamente o impacto do governo, da aplicação de recursos federais aqui. Para definir os grupos, a gente considerou localização, incidência de novos casos, porte populacional, quantidade de hospitais e quantidade de pacientes atendidos. Ou seja, o esperado seria que essa curva azul estivesse aqui nessa quadriculada, o que estiver para cima, a gente considera como impacto da aplicação do recurso federal. Conclusões. Foi necessário aplicar 42 milhões de reais para se ter um aumento de 715 pacientes atendidos em radioterapia. Ou seja, estão falando ali de arredondando 60 mil reais em investimento de capital para cada paciente adicional aqui. Em São Paulo, essa necessidade foi de 47 mil, enquanto Norte e Centro-Oeste, que são regiões de grandes vazios assistenciais, precisou de muito menos para ter um impacto maior. Por isso, a gente defende que o Ministério da Saúde tem que ter uma política bem estruturada de direcionamento dos seus recursos federais para investimento. Se não houver isso, se não houver, igual foi dito de manhã, alguém que determine, vão ter muitas forças que vão definir isso aqui. Nada contra São Paulo, pelo amor de Deus, mas é necessário expandir a oferta em alguns casos aí, seja qual for a estratégia adotada. Não era para entrar essas animações, mas aqui eu estou falando de custeio já. Não, eu queria falar um pouco disso, mas eu vou passar um pouco mais rápido. Mas esse é o fluxo básico. O Ministério da Saúde sempre transfere para os estados e municípios, via fundo a fundo, recursos não vinculados. Não existe recurso para oncologia, não existe. E esses estados e municípios, ou eles fazem sua gestão própria dos seus estabelecimentos, ou ele contrata estabelecimentos privados para executar as ações ali. Como é calculado isso? Existe uma grande discussão hoje no Ministério da Saúde sobre os famosos critérios de rateio de recursos federais. Você tem hoje muito dinheiro, relativamente. Você tem ali, só na média alta complexidade, mais de 40 bilhões por ano, que é onde fica a oncologia. E você tem uma lógica incremental de transferência disso que ninguém consegue explicar. Você não consegue dizer por que município X recebe aquele valor de média alta complexidade, porque os métodos e os critérios foram sendo aprimorados, incrementados ao longo do tempo. A gente fez uma tentativa aqui de um corte. A gente pegou 2 anos e vimos aqui 2 variáveis, que é o que talvez eu mais explicaria os aumentos de transferências de recursos federais, que é a produção oncológica. Então, a gente viu variação da produção oncológica vezes variação da transferência federal. Criamos aqui uma margem aqui de erro e identificamos que tem pontos fora da curva. São unidades que ou diminuíam a produção e aumentou o recurso federal, ou simplesmente não aumentou na proporção adequada. Fizemos trabalhos detalhados sobre isso com o objetivo de mapear. Chegamos à conclusão de que existem diversas justificativas. Muitas delas não estão normatizadas, não estão previstas e simplesmente tem uma guerra de forças aí pela distribuição de recursos federais. Por isso que a gente tem trabalhado muito forte, isso é uma bandeira da CGU, de que o Ministério da Saúde tem que ter critérios de rateio bem claros, não só para a oncologia, mas para todos os recursos da saúde. Vou dar andamento, que o tempo é curto e tem muito assunto. Levantamento de preços sobre quimioterápicos. No último Fórum Oncoguia, eu pedi, não sei se tinha mais alguém aqui presente, eu falei, cara, quem tiver informações sobre preços de medicamentos, me mandem. Estamos fazendo o nosso banco aqui, porque a gente não tem essas informações muito bem qualificadas. Bem, chegamos num número bom. A gente tem hoje um banco de 5.289 compras de quimioterápicos realizadas em 2017 e 2018, de 41 tipos de medicamentos, todos que estão, de alguma forma, em protocolos do Ministério da Saúde, indicados para tratamento de oncologia, sendo 87 contratantes entre públicos e privados. Aqui que é legal, esse é o grande diferencial. A gente tem informações sobre compras de hospitais filantrópicos, alguns dos grandes filantrópicos, e nesse total aqui de 5.289 aquisições, a gente tem 1,4 bi, ou seja,
já dá um indicativo grande aqui de que, não vou entrar em detalhes, mas se a gente pegar a tabela SUS de quimioterapia, desses medicamentos ele não chega nem perto desse 1,4 bi. O custo é muito maior do que a tabela. Enfim, tentar explicar rapidamente isso aqui, porque eu acho bem interessante. Isso aqui é um gráfico de box plot, assim, não sei se todo mundo tem familiaridade. Cada quadradinho aqui é um medicamento específico, está colocado aqui embaixo, e ele representa variações de preços unitários dos medicamentos. O que tiver dentro de um quadrado desse, em termos assim bem simples, digamos que está dentro da distribuição esperada, está dentro do interquartil, ali, entre primeiro e terceiro quartil. O que tiver fora, que são esses pontinhos, são chamados outliers. São pontos que fogem daquilo que ocorre nos demais, assim, que ocorre normalmente. Veja só, daqueles 5.200, tudo que tem pontinho para cima são outliers de preço maiores, tudo que tem para baixo são outliers de preços menores. É normal, assim, lógico que isso não é uma coisa, o fim do mundo, por exemplo. Certamente aqui é uma compra centralizada de um medicamento do Ministério da Saúde, uma compra de grande escala, enfim. O que nos preocupa aí como órgão de controle, obviamente, são os outliers para cima. Vou fazer uma simulação aqui, né? Uma simulação de se todas as compras desses 41 medicamentos fossem realizadas pelo menor preço, a gente teria uma economia de 394 milhões. Ou seja, 41 medicamentos em um ano, 394 milhões. Lógico que isso não é razoável. Então a gente fez, se todas as compras fossem realizadas no máximo pela mediana, ou seja, vou tirar todos os outliers para cima e todo mundo vai comprar mais ou menos no preço unificado, só desses aí a gente teria uma economia de 81 milhões de reais. Isso daqui é compras do Ministério da Saúde, compras do Estado, dos municípios e... Eita, ferro, vou correr agora, espera aí. E de hospitais filantrópicos também. Sobre regulação do acesso, fizemos todas essas verificações. Problema sério, gente. Regulação do acesso é a coisa que mais me preocupa, eu acho. A autonomia que muitos hospitais têm de não respeitar filas, para não respeitar filas é uma coisa preocupante. Muito furas filas na oncologia. Enfim, diversos problemas. Quem tiver interesse aí de procurar seu estado ou algum estado específico, está aí os relatórios. E aí a gente desemboca em outro problema, que é a regulação interestadual. A gente está falando ali de dados de 2017 de mais ou menos 3 mais, enfim, 12 aqui, estão falando de 15 mil pacientes que são tratados via SUS em estados diferentes, são estados de residência. Os estados que mais recebem esses pacientes, obviamente, é São Paulo. E aqui tem toda uma lógica, aqui tem alguns polos regionais aqui, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é uma questão importante aqui, em questão de hospital também, Pio 12 é o que mais recebe disparadamente. O Tiago estava conversando ali sobre alguma diferença de tratamento dentro do próprio hospital. Vinha algum fluxo e a gente tem trabalhado com o Ministério da Saúde para trabalhar aqui. Sabe, regulação do acesso é uma competência regional, mas cabe ao Ministério da Saúde, por meio da CNRAC, trabalhar para viabilizar esse fluxo aqui. Está aí o relatório sobre o fluxo interestadual. Alguns dados rápidos aí, vamos lá. Sobre a oferta de tratamento. 51 estabelecimentos realizam 50% das cirurgias realizadas. Campeão aí é o lá de Goiânia, lá, como é que era? O Jorge, né? Segundo, o Hospital do Câncer de Pernambuco. Terceiro, o Hospital do Câncer do Amor, Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Barretos. Acredito que aqui ele não é primeiro porque tem Jales e tem Barretos, enfim. Em termos de quimioterapia, o Pascoal que gosta disso daí, que é sempre hospitais filantrópicos que mais ofertam tratamentos contra o câncer. Mas a gente tem aqui, sempre em vermelho, aqui um problema, que são hospitais que estão com produção muito abaixo do esperado. A radioterapia também, a gente tem o mesmo problema. E a gente trabalhou aqui o porquê que alguns hospitais não ofertam tratamento conforme esperado. A gente identificou 4 grandes grupos de causas. Primeiro, porque a demanda dentro do hospital pode estar reprimida, não está chegando paciente, enfim. Problema pode ser falhas no diagnóstico. Questão de estrutura, questão de financiamento, questão da própria gestão. A gente trabalhou em cada uma dessas. Vamos lá. Fizemos fiscalizações em 44 hospitais sobre esses motivos. Não vou entrar em cada um, obviamente. Mas eu queria deixar destacado, o problema de laboratório de patologia clínica, de anatomia patológica, é um problema muito sério. Se entrar nos 44, 45, vai ter problemas em muitos. Não trouxe percentual por um motivo muito simples. Tipo, 10% de 45 é 4, às vezes engana, então assim, não vou consolidar aqui, mas é uma questão muito importante aqui o funcionamento desses setores, e setores multidisciplinares também tem muitos problemas ali.
que já esteja no conhecimento. Aqui são alguns trabalhos que a gente fez especificamente sobre o processo de contratação, faturamento, enfim, vou passar um pouco aqui, porque aqui tem um viés um pouco mais de até identificação de irregularidades ali. Fizemos 9 secretarias de saúde, e aí eu quero chegar no final, que é o monitoramento, o grande desafio desse gestor, você imagine. Em termos de informações, pelo menos, estamos falando hoje de todos esses sistemas aqui que são afetos à oncologia. São dados que não são confiáveis, muitas vezes, são dados duplicados, enfim, temos diversos problemas em questão de dado e não se monitora nada sem dados. Assim. Isso é uma premissa básica de tudo. Temos trabalhado com o Ministério da Saúde patrocinando a ideia de otimizar isso daqui, seja qual for a solução, seja CMD, seja SUS, enfim. O que a gente patrocina é que tenha desse mundo de informações que se saia dados confiáveis. A gente tem trabalhos praticamente sobre cada um desses sistemas. Mais algumas conclusões aqui sobre transferência de recursos para hospitais que simplesmente não atendem às expectativas. A gente está falando ali de potencial de economia de até 170 milhões por ano para esses hospitais abaixo do esperado. Outra questão de métricas aqui, é importante eu passar rápido, mas é importante. Você vê que hoje como as métricas são loucas. A gente falou hoje que a gente tem que ter um tratamento voltado no paciente, e a gente tem tratamento voltado em procedimentos. A gente tem uma métrica de oncologia ali de que, no caso da radioterapia, que a gente tem que ter 43 mil campos irradiados. Hoje mudou faz um mês, mas esses 40 mil campos podia representar ou 1.070 pacientes ou 286 pacientes, dados reais. Assim, conforme eu arranjo ali, você vê que o paciente não é o centro aqui desses dados. Questão de quimioterapia é a mesma coisa, né? A gente vê que a faixa vermelha aqui é o parâmetro do Ministério da Saúde, e isso pode variar conforme o arranjo daquele tratamento ali. Novamente, não tem esse foco no paciente. Quimioterapia é um problema sério aqui de registros inadequados, com CIDs diferentes, então a gente tem mais cirurgias oncológicas registradas como não sendo cirurgias oncológicas do que como sendo cirurgias oncológicas. Problema grande de dados aqui que dificulta muito o monitoramento. Conclusões, né? Já passei um pouco do tempo, mas peço desculpa, mas nossas conclusões. Primeiro, temos trabalhado muito em alocação de recursos, de custeio de investimento. Nosso diagnóstico aponta que tem destinações ineficientes de recursos, que isso pode melhorar muito. Não estou falando nesse momento de subfinanciamento, que é notório, mas estou falando aqui de que a gente pode melhorar com o que a gente tem, sim. A questão da fragmentação do sistema, não se tem um sistema único. Aquele gráfico lá dos preços mostra que o mesmo medicamento é praticado em diversos preços aqui. E questão de déficit, a gente tem um desafio, porque temos um modelo que parece ser insustentável se a gente colocar um número. Essa lógica do Ministério da Saúde de habilitar e aumentar a teto MAC não tem se mostrado viável frente às necessidades que o SUS impõe. Questão de desvios e fraudes, não vou entrar no mérito, mas eu acho que isso é secundário, a gente tem que sempre estar vigilante, sempre atuar contra isso. E, como eu disse, a gente tem trabalhado com diversas recomendações pontuais e estruturantes junto ao Ministério da Saúde, junto à Casa Civil, comitês de governança do governo federal. E, como eu disse, não vou mais falar que eu vou concluir esse trabalho, eu acho que é um trabalho que a gente vai atuar ainda de uma forma ainda muito grande. Temos feito análise de editais, tem saído editais para compra de quimioterápicos. E com base naquelas nossos bancos de dados, a gente tem concluído sobrepreços e a gente tem cortado isso na carne ali. Os editais nem têm saído na praça. Enfim, temos diversas atuações voltadas a resolver principalmente esses 3 problemas que a gente tem mapeado. E eu digo que hoje que eu também estou aprendendo, acho que tudo que eu puder absorver aqui, eu vou fazer questão de incorporar nas nossas conclusões e na nossa militância aí para melhorar a política na saúde e oncologia. Desculpa pelo demora aí, acho que foi um pouco rápido. A apresentação vai ficar disponível, todos os relatórios publicados, e agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Só para quem quer ter acesso aos relatórios, o pessoal que está assistindo aqui o fórum pela internet, já está aparecendo ali o link, né, no Facebook, nas outras redes sociais. E quem está aqui e quiser ter acesso agora, no Instagram do Oncoguia, a gente também postou o link de um relatório que basicamente consolida todos esses relatórios que o Rodrigo apresentou. Então, vocês podem acessar imediatamente. Eu gostaria de chamar aqui na mesa para o debate o Pascoal Marracini,
que sempre está presente também nos nossos fóruns, que é presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, a ABFIC. Obrigado, Pascoal. E o Nelson Taixe, né, que já dispensa apresentações, esteve com a gente aqui durante toda a manhã. Vou pedir para os dois fazerem um rápido comentário sobre a apresentação do Rodrigo, né, e já adiantando, assim, que algumas coisas me chamaram muita atenção da leitura do relatório, né, e acho que de alguns comentários seus. Talvez até algo que já foi falado durante a manhã, da necessidade ou não de existir um recurso destinado, uma rubrica própria para a oncologia, talvez isso direcionasse e nos ajudasse a pensar em políticas públicas oncológicas efetivamente. Também me chamou muito a atenção que muito do investimento que se faz, seja por convênios, seja nos projetos aprovados do PRONON, ou mesmo no programa de expansão da radioterapia, não necessariamente está vinculado ao mapa da principal necessidade, né? Não necessariamente o investimento está indo para o lugar que mais precisa. E talvez pelo que eu entendi, não é por uma ação deliberada, né, do Ministério da Saúde ou de algum gestor, mas sim por não ter esse dado, por não estar pensando exatamente em equalizar aí essa iniquidade. Questão do preço, você já apresentou anteriormente e também realmente mostra aí um disparate e algo que precisa ser enfrentado. Gostaria de passar a palavra para o Pascoal, começando aqui com a gente no fórum, e depois passo a palavra para o Nelson. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Tiago, da Luciana, para estar presente nesse evento. Eu gostaria de fazer algumas observações em relação às colocações, né? O Rodrigo mostrou lá os gastos crescentes que estão havendo com a oncologia, né? Nós sabemos que, efetivamente, a população ela está envelhecendo mais, né? Há um problema que eu acho que nós precisamos debater, né? Hoje, pela manhã, a gente falou sobre isso. Não se faz mais um serviço de prevenção nesse país. Isso é ruim, mas a gente tem que colocar nesse sentido, né? A regulação, que também foi falado pela manhã, e o Rodrigo também chegou a citar, ela é totalmente desestruturada do SUS, né? Hoje, os hospitais da ABFIC, a gente vai até colocar isso amanhã, têm recebido pacientes já fora de qualquer possibilidade de tratamento, né? Pacientes que vão para cuidados paliativos, né? E nós sabemos que isso acaba onerando demais o gasto com a oncologia. O próprio diagnóstico ele está sendo extremamente tardio, né? Em relação a tudo isso. Eu entendo que se descentralizou um serviço, um sistema único nesse país, né? Mas não se organizou essa descentralização. O governo federal empurrou para o Estado empurrou para o município e o município empurrou para os prestadores. Essa que é a verdade, né? Ninguém quer assumir o papel de gestor, né? Seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Nós entendemos, a ABFIC, já há um bom tempo que vem trabalhando para que a oncologia saia do controle, né, dos municípios e passe, pelo menos, para um controle estadual, né, que talvez a gente teria aí a possibilidade de uma discussão de uma política mais eficiente, né. Por falta dessa demanda, né, existe esse problema do fura-fila, né, que foi apresentado no relatório. Fico muito feliz que em 51 estabelecimentos estão fazendo o papel que é o papel do poder público, ou seja, 50% das cirurgias oncológicas estão sendo feitas por esses 51 estabelecimentos, né. Mais uma vez, o poder público não consegue levar adiante, né, uma política pública de oncologia, né. Em relação àquela variação na quantidade de campos, né, que foi abordada no relatório, né,
A gente sabe que alguns estabelecimentos têm umas máquinas não tão boas quanto outros, né, mais modernas, né? Então, isso, às vezes, acaba impactando na quantidade de campos dos pacientes, né? Recursos são colocado aí que há recurso, né, para o tratamento, né? Isso aí nós estamos ouvindo já, e a gente tem ouvido já de vários ministros, né? Mas onde está o recurso? Qual é o valor desse recurso? Então, a gente também gostaria de saber, né? Porque nós, enquanto prestadores, né, nós fazemos parte dessa política, né? Então, a gente também quer ser chamado para discussão, né? Coisa que, às vezes, não acontece, né? Mas, parabéns à controladoria, eu acho que eu tenho acompanhado desde a primeira apresentação do Rodrigo esse trabalho. Ele falou, eu fico muito feliz, porque muitos dos hospitais que foram colocados aqui são hospitais que compõem a ABFIC, né? Então, para nós, é muito importante. Eu gostaria de dizer ao Rodrigo para não desanimar, para continuar fazendo esse trabalho, sim. Eu acho que isso é muito importante, porque vai mostrando, né, a falha que o governo tem, que o poder público tem em relação à oncologia, né? Não é só do prestador, né? O governo também é culpado, infelizmente, nessa política de oncologia. A primeira coisa que chama a atenção é quão complexo e difícil é estruturar um cuidado oncológico num país desse tamanho e tão heterogêneo. Então, eu hoje em dia, talvez até porque eu já estou há tanto tempo nesse troço, quase quando eu comecei a oncologia não tinha nada. Eu acho que a gente hoje, por mais que a gente fique chateado com o que existe, mas acho que é um grande momento da gente começar alguma coisa muito boa, sabe? Acho que a gente começa a ver um movimento de informação, de conscientização, um movimento onde as pessoas começam a tentar entender por que não está funcionando e o que está ruim. Então, eu diria que a gente hoje deveria ter um pouco de... Ficar triste porque a gente não tem o que a gente gostaria de ter, mas acho que é um momento onde você vê as pessoas conversando e trocando informação, onde um ajuda o outro a entender melhor a situação toda. Isso é super legal, né? Então, primeira coisa que eu dei uma olhada no relatório, né? E aí eu queria te dar uns números. Eu peguei quanto foi o gasto em saúde no país em 2017. Eu peguei quanto foi gasto pelo setor público. Eu peguei, do setor público, a gente dividia entre federal, estadual e municipal. Se eu não me engano, o federal gastou tipo 43,3% do que foi gasto em saúde em 2017 foi do governo federal. 43,3% dos 41,2% do público, né? E joguei 6%, que seria o que gastaria em oncologia, né? Quando a gente joga esse valor, aquele valor que está no relatório, que acho que foi de 2,9 bilhões, que foi repassado, aquilo representa apenas 2, alguma coisa por cento de gasto em oncologia, o que é pouco, tá? O que é pouco. Então, hoje, eu concordo contigo em relação a gastos adicionais, mas o que eu posso te dizer é que, se não houve um erro de documentação do gasto oncológico, isso é muito fácil de acontecer, porque aquilo que você comentou, se você pega um monte de cirurgia que está colocado como não oncológica e ela é oncológica, você está completamente subdimensionando quanto você gastou de oncologia, tá? Então, hoje, um dos grandes problemas que eu vejo da oncologia é que é difícil você mapear alguns gastos que são oncológicos e não são computados como tal. Então, esse é um dos problemas que, assim, que vale a pena você focar, é você tentar entender realmente onde é que você está gastando com o que você deve estar gastando mais do que você imagina. Porque tem coisa que você não está documentando. E eu acho que esse é um trabalho de você entender, por exemplo, na parte vale segmentar quanto você está gastando em cada área, porque o que eu coloquei na parte da manhã é o seguinte: o ideal é que a gente consiga projetar qual seria o impacto de cada modalidade de tratamento e diagnóstico na oncologia. Então, quanto a cirurgia vai impactar, quanto o tratamento sistêmico vai impactar,
Por exemplo, tem um estudo bem antigo que mostra o seguinte, que a quimioterapia, o tratamento sistêmico, ele só é responsável por 11% das curas. E você gasta hoje em torno de 25% em tratamento sistêmico. Entendeu? Então, esses números onde você vê o impacto daquilo na vida das pessoas, e quando você está gastando, talvez te ajude até a rever como é que você pode reposicionar o seu gasto. E você, como grande pagador, tem poder de influenciar isso. Isso é importante, né? Outra coisa que é uma coisa bem objetiva para mim e para você, é você rever completamente o sistema de pagamento de radioterapia. Por quê? Porque com os métodos novos de tratamento, que é a IMRT e GRT, a contagem de campos muda radicalmente. Muda radicalmente. E aí esse parâmetro de pagar por campo, isso tem que acabar ontem. Isso tem que acabar ontem. Porque isso vai te impedir completamente de entender o que está acontecendo. Tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa em relação a medicamento, que é um questionamento que a gente tem, é se você paga sempre o menor preço. Como é que você tem certeza que você está pagando por qualidade? Isso é uma pergunta que fica no ar o tempo todo. Então, você não pode focar só no dinheiro, você tem que focar em como é que aquilo está influenciando, quanto aquilo realmente... Se você não... E aí a gente tem que pensar nisso. Será que o teu remédio que você está usando, ele realmente é igual? Será que ele tem qualidade? Será que ele tem aquela quantidade de remédio que ele diz? Porque a gente hoje não consegue... Hoje você monitora o remédio quando ele entra. Depois que ele entra, ninguém checa mais se aquele remédio tem a quantidade de remédio que você diz que tem. Ou como é que aquilo é produzido. Então, esse controle de qualidade custa dinheiro, mas valeria a pena ter controle. Então, eu tentaria sofisticar um pouco mais a caracterização desse gasto. E aí você também, idealmente, você teria que tentar trabalhar o diagnóstico, principalmente imagem e patologia, que são coisas que você não só... que você é muito observador dependente, ou qualidade, uma patologia mal feita é um problema. O fato de você ter pouco... Eu tentaria monitorar lugares onde você tem baixo volume, porque o ideal, isso eu até comentado mais cedo, é que você consiga concentrar em lugares volume. Porque você provavelmente vai ter, ainda mais se você estiver em oncologia, e outra coisa em oncologia que é importante, concentrar, a oncologia, para você realmente melhorar o cuidado oncológico, você tem que tratar a oncologia como linha de cuidado. Então, o ideal é que você tenha todo mundo se falando. Porque o radioterapeuta, o oncologista clínico, o cirurgião, o patologista, o radiologista, essas pessoas elas têm que ter contato direto. Porque não só porque o melhor especialista vai te ajudar em coisas que você não sabe, mas porque, por exemplo, dá um exemplo, na próstata, tumor de próstata, o cirurgião quer operar, o radioterapeuta quer operar, o clínico quer fazer controle. Mas quando você bota todos juntos, um impede que o outro cometa excessos. Então, além de você levar a qualidade da informação, você monitora para permitir um equilíbrio de forças na hora de indicação de tratamento. Tudo isso conta. Então, estou te colocando um monte de coisa no ar, que é para você ver como tem coisa que pesa na hora de você estruturar, acompanhar e executar um cuidado oncológico de qualidade, né? Então, o que eu estou lembrando aqui é mais ou menos isso. Aquele número que você falou da rádio, por exemplo, me parece que eu fiz uma conta quando eu vi aquele número de 200 aparelhos, e aí você vai ter que contar, por exemplo, que em 200 aparelhos dariam 170 mil, mais ou menos, pacientes tratados. Eu fiz a conta, se a máquina trabalhar 12 horas por dia, você, em média, um tratamento dura 20 dias, 22 dias, eu me lembro do número do COI, e você estaria tratando 6 pacientes por hora. 6 pacientes por hora são 10 minutos para cada um. Com 10 minutos para cada um, você não vai dar outra tecnologia para ninguém. Então, como é que você vai tentar incorporar a tecnologia quando você está tendo que tratar um volume muito grande por máquina? As máquinas novas, se você bota a máquina nova, mas só usa recurso velho. Então, você tem qualidade de máquina, mas não tem profissional, nem tempo para ele usar a qualidade da máquina. Tudo isso conta, e para os pacientes isso é muito importante, porque, teoricamente, essa radioterapia mais sofisticada é uma coisa que você pode dar qualidade de vida para esse cara. Tá? Então, sei que eu estou falando muito, mas aí a gente pode até ver algum outro detalhe na discussão, mas eu tentaria, não sei como é que eu vou te falar, sofisticar um pouco mais a complexidade do cuidado na hora de avaliar o que está acontecendo nesses diferentes lugares. Mais ou menos isso. Eu só queria fazer um complemento.
quando você falou de radioterapia, né, nós trabalhamos quase um ano na reestruturação da tabela da radioterapia. E foi feito, na verdade, para isso. Foi criado 4 grupos, né, grupo 1, e aumentando. Conforme você ia aumentando a tecnologia do seu equipamento, você subia de grupo nessa tabela, né. Infelizmente, não saiu dessa forma a nova tabela, né, saiu por campos, né. Há uma promessa de que essa tabela não seja esquecida, né, e a gente, pelo menos, torce para isso, né. Só uma coisa que eu esqueci é em relação à confiabilidade dos dados por conta daquele número grande de informações, né. Eu acho que é possível, dentro do Ministério da Saúde e da própria CGU, talvez podia encampar, nós somos hoje 300 CACONs e UNACONs. Não é um número tão grande como os 5.000 estabelecimentos que nós temos hoje no CNES. Então, eu acho que daria para a gente poder fazer um trabalho, né, alinhado com informações precisas, né, para que a gente tenha aí um banco de dados não tão confiável, né, quanto os que a gente tem hoje do próprio Ministério da Saúde. Comentar, Rodrigo? Oi. Não, realmente, eu acho que a alteração da tabela agora de radioterapia melhorou bastante. Pelo menos está por partes do corpo, né? Cabeça, pescoço, gastrointestinal, enfim. Mas, enfim, eu acho que a linha é essa, é a linha de cuidado, né? Assim, todos os gestores do Ministério da Saúde falam isso. E é difícil combater essa lógica histórica de remuneração por procedimentos, que tem diversas implicações, diversas, assim, desde calcular 60%, 40% de entidades filantrópicas até a remuneração em si, tem diversos fatos que decorrem do modelo arcaico de procedimentos, mas tem essa dificuldade também. A gente não tem hoje um sistema de custos, salvo as exceções dos hospitais, que por si só tem como ferramenta de gestão. Em termos de SUS, a gente não consegue avançar muito nisso, enquanto que a linha de cuidado daquele paciente ali no tratamento oncológico, eu vejo que a confiabilidade dos dados é um problema sério. Nós, da CGU, convivemos com isso de uma forma rotineira, mas a gente faz uma ponderação, assim, até uma questão do que se tem como estímulo para prestar aquelas informações. Eu acho que, assim, é completamente arcaico você pensar no modelo de APAC hoje, que você faz atendimento. Você solicita, né? A APAC é uma autorização. Você solicita, você é autorizado, você realiza, você manda para um setor de faturamento que vai registrar, mandar para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai aprovar, mandar para o Ministério da Saúde, o Ministério dissemina e as diversas implicações disso tudo. Eu acho que a gente consegue imaginar um cenário mais século XXI para isso. A própria SCTI, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, tem trabalhado junto com o Hospital Erasto Gast, né, uma ideia de pegar no próprio equipamento as informações. Né, uma coisa assim, trivial. Mas é um equipamento de alta tecnologia, de uma empresa que detém aquelas informações. Então, assim, para mensurar a produtividade de um equipamento, não existe nenhuma fonte de informação mais fidedigna do que o software daquele equipamento. Mas hoje a gente utiliza a PAC, que tem todo esse processo que vem aí dos anos 90, enfim, é uma dificuldade grande. Mas a gente faz essa ponderação. Como falou hoje, os campos abertos da PAC, em geral, não são confiáveis. Mas aquilo que gera faturamento de dinheiro tende a ser um pouco mais confiável, assim, pelo menos... E é o que tem, né? Não tem outra... É a única informação que a gente extrai. É a única informação que a gente extrai. Tanto é que hospitais públicos, universitários, que têm um modelo de financiamento diferente, tendem a ter uma subnotificação desses sistemas bem maior do que os hospitais privados aí da rede. Fora aquela produção que não é processada, né? O hospital realiza o serviço, o gestor autoriza o hospital a realizar, né? Só que ele chega na hora, ele processa a IH e depois ele bloqueia a IH. Então, essa informação não aparece para o Ministério da Saúde, infelizmente. Então, eu acredito que os números são maiores ainda do que são apresentados hoje, disponibilizados pelo próprio DataSUS, né?
Porque nós temos hospitais aí que estão com 1 milhão, 2 milhões de cirurgias para receber do Ministério, de AIHs autorizadas, procedimentos realizados, só que, infelizmente, não foram processados, foram bloqueados pelo próprio gestor. Só tem uma outra observação com a fala do Dr. Nelson. Quando a gente avaliou a estrutura dos hospitais, o funcionamento, a gente viu tanto estrutura como pessoal, etc. Primeiro que são hospitais heterogêneos. A gente está falando de unidades ali completamente diferentes entre si. Vou esquecer os bons, sabe? Os bons estão bons. Focar nos ruins, assim. A gente tem CACONs hoje que não tem biópsia de congelação, não fazem biópsia de congelação. CACONs, o NACONs, então, nesse falo. Questão de pessoal, questão de equipamentos, de laboratório. E, enfim, por outro lado, a gente tem uma diretriz de planejamento que é muito matemática. Você tem que ter um estabelecimento que faz tudo. E foi assim, eu até entendo um pouco de como isso foi construído ao longo dos anos, mas talvez a gente esteja quase pensando em caminhar um pouco para trás, de conseguir ter uma rede que oferte tudo, não um estabelecimento que oferte tudo. Eu digo isso, por exemplo, que a gente teve o TCU, né, que é um órgão parceiro nosso, desenvolveu um trabalho sobre diagnóstico, semelhante ao que a gente tem feito sobre tratamento, e que trouxe essa reflexão, tipo assim, não seria melhor investir em escala dos CACONs, por exemplo, para alta complexidade, e ter estratégia diferente para média complexidade, desde que se garanta o acolhimento dos pacientes ali, sabe? Então, por exemplo, questão de subnotificação de cirurgias decorre muito porque tem cirurgias oncológicas realizadas em estabelecimentos que não têm habilitação em oncologia. Então, vocês têm que fazer um malabarismo para conseguir trazer essa informação de uma forma estratégica. Ao mesmo tempo, até foi dito hoje, assim, a estrutura de um CACON é bom, difícil é o paciente chegar lá. Então, assim, o CACON ele tem que fazer toda a média complexidade, todos os exames, todos os procedimentos de média complexidade, sendo que já cabe uma reflexão de talvez seria melhor focar na alta complexidade, focar nos tratamentos e aquilo que for para o diagnóstico ter uma capilaridade maior ali. Claro que tem toda a questão de integralidade do acesso, enfim, que tem que ser discutido e tem que passar pela regulação do acesso, que é o que a gente também vem batendo forte. Vou perguntar um negócio, Rodrigo. Você consegue hoje identificar qual a proporção de pacientes com câncer que é tratado em centros especializados e quantos são tratados em hospitais gerais? Você consegue separar isso? Sim, é possível. Porque isso é uma coisa importante de você saber, porque são estratégias. Se você tiver porque o número que eu tenho, que é mais antigo, é que a maioria das pessoas é tratada em hospital geral e não em hospital especializado. E aí talvez a estratégia seja diferente, porque aí você pode focar no discutir. Até a política, né? Tem que ser repensada em Tem cima que ver disso. até como você vai fazer com que essas pessoas sejam vistas por pessoas competentes, né? Porque talvez no hospital geral você pode até ter serviços especializados, talvez você não tenha um serviço integrado da rádio, da cirurgia, da onco. Eu estou te perguntando porque realmente é uma pergunta mesmo. Eu não tenho, se você consegue hoje mapear qual a proporção de pessoas com câncer hoje que é tratada em centros especializados e não. E pelo que você falou, mesmo o centro especializado ele é heterogêneo, né? Você vai ter diferentes níveis de competência, mesmo quem tem o mesmo título, né? E eu acho que a gente vai ter que passar para a próxima mesa, mas eu acho que um dos aspectos, né, e dos desafios que o próprio Nelson apontou para identificar as causas do problema, para ter dados confiáveis, enfim. Mas esse trabalho que, né, a gente viu pela primeira vez lá com o TCU e que a CGU vem fazendo ao longo dos últimos anos e que, pelo que ficou claro aqui, vai continuar fazendo, vai continuar monitorando, não é só um trabalho pontual, mas sim um trabalho permanente da controladoria. Mas eu acho que ele passa de antigamente eu acho que era visto muito como um incômodo, né? Era os órgãos de controle avaliando aqui a minha política pública era visto com temor. E eu acho que a gente vem passando assim de um modelo em que você deixa de ver esse trabalho com temor e passa a agradecer por ele existir. Porque isso todos, inclusive quem está sendo monitorado, porque vocês apontam, é muito interessante o fluxo, que vocês apontam ali os problemas, mas trazem recomendações, né? Não é numa linha de
punir, uma linha de prevenir, né, de tentar ser um parceiro estratégico dentro do funcionamento da política. E aí, aproveitando essa reflexão, e considerando que a Política Nacional Oncológica, todos os desafios para a sua real implementação dependem de muitas causas, não, né? São muitas causas que contribuem para as falhas nesse modelo. Né? Se vocês tivessem uma caneta, sei lá, de um rei absolutista e pudessem fazer meio que uma regra de Pareto, assim, 20-80, apontar uma causa de todos esses problemas que foram apontados no relatório que vocês acham que mais impacto teria para a vida do paciente com câncer, qual seria, bem objetivamente, a causa a ser enfrentada e com a proposta de solução? Bem objetivamente. Isso não, já adiantando, isso não vai resolver o problema da oncologia geral, mas talvez uma das causas resolvidas tivesse aí um impacto mais significativo na vida do paciente com câncer. Só isso? Só. Esse trabalho de oncologia, ele é para a gente ali da CGU, repito, nós somos da área de saúde, originalmente, em sua maioria, mas a gente consegue atacar grandes problemas do Ministério da Saúde, tendo oncologia como exemplo. E eu vejo que o que a gente mais deveria insistir ali, tendo como foco o Ministério da Saúde, é a instituição de critérios de rateio. Sabe, tudo que a gente falou aqui, se o Ministério da Saúde paga muito, paga pouco, para quem paga, se paga certo, paga errado, decorre de um modelo de financiamento do SUS que é cheio de dificuldades de compreensão, sabe? Acho que quanto mais difícil de se compreender, mais difícil de se executar. Então, se fosse para atacar uma grande causa, eu patrocinaria atacar a questão dos critérios de rateio dos recursos a serem transferidos pela União. E isso você ia atacar muita coisa, você ia atacar a questão das APACs, tudo isso que foi dito aqui, de exigência, de quem deve fazer, seria a bandeira. Com certeza não resolveria tudo, mas em termos de urgência e de impacto, a gente patrocinaria discutir os critérios de rateio dos recursos federais na saúde. Perfeito. Pascoal? Bom, eu vou continuar insistindo no problema, para a melhoria do paciente, tem que mudar o sistema de regulação, né? Que é o problema do acesso ao paciente ao sistema. Né, para o diagnóstico. Não adianta, né, eu apoio, assim, excelente o trabalho, né, mas se não melhorarmos o sistema de regulação, você não vai melhorar a vida do paciente em nada. Você vai continuar tendo pacientes com diagnóstico em estágio avançado. Você tem a estrutura, você tem tudo lá, né? Mas, infelizmente, ele não consegue chegar no sistema. Ele não consegue, né? Há 2 meses atrás, o Estado de São Paulo estava com 700 pacientes aguardando para entrar na oncologia clínica. Se não fosse o Ministério Público entrar na parada, esses pacientes continuavam na fila. Mais um mês ia para 1.000 pacientes, né? Então, tudo por quê? Tudo por conta de uma regulação que não funciona, né? E a gente fala porque nós estamos lá no fim da ponta, né? Então, nós sabemos disso. Então, eu acho que tem que haver, sim, quando o Rodrigo falou em relação aos 3 entes, né, que o Ministério tem que fazer valer a parte dele, né, tem que ser nesse sentido mesmo, né? Mas tem que cobrar do município e do Estado a presença e o papel deles nessa política. Não dá para deixar dessa forma, né? O paciente vai continuar sendo prejudicado, né? Essa lei de 60 dias não está sendo cumprida, nós sabemos. Os pacientes chegam nas instituições com anátomos patológicos de 4, 5 meses antes, né, já diagnosticados, para começar um tratamento. Então, não existe isso, né? Acho que tem que melhorar essa forma da regulação. Obrigado, Pascoal. Nelson, para a gente encerrar com você. Eu concordo contigo. Acho que esse estudo que eu comentei, acho que eles têm uns 10 anos, mas, por exemplo, a quimioterapia era o que menos impactava na cura. O que mais impactava era a cirurgia e rádio. Então, e aí entra no que ele falou.
quanto mais demora a chegar, mais avançado está e menor vai ser o impacto dessas coisas que mais têm benefício. Então, eu investiria realmente em diagnóstico, não só na patologia atrasada, mas na patologia ruim, que é um problemaço. Então, eu hoje focaria em tentar rever, tentar entender o que mais impacta na cura das pessoas, e aí rádio e cirurgia talvez a gente cresça nessa importância para eles, e, obviamente, para que isso tenha impacto verdadeiro, o diagnóstico precoce e o acesso são absolutamente fundamentais. Então, eu tentaria, e a preocupação que eu tenho hoje é que quando eu vejo muita gente falando em oncologia, fala em quimioterapia. E quanto mais você focar nisso, menos você vai estar aumentando a eficiência do sistema, que precisa ser como um todo. E, provavelmente, as outras duas é que vão ser as mais impactantes, e aí você vai ter que ter um diagnóstico mais precoce. Aí eu fecho com o que você falou também, completamente. Perfeito. Rodrigo, Pascoal, Nelson, muito obrigado por essa mesa. A gente segue agora com uma mesa bastante especial, com aquele controle parlamentar que o Rodrigo apresentou ali, né, e saber como é que é a perspectiva dos nossos deputados e senadores na atenção oncológica. Muito obrigado. Só obrigado. Mesmo? Bom, gente, estamos aqui agora quase na reta final do nosso primeiro dia, mas eu estou bastante satisfeita, espero que vocês tenham aproveitado muito as discussões. E é a primeira vez que a gente conseguiu fazer essa mesa final, de conseguir trazer realmente uma voz tão importante, uma pecinha tão importante, que é o Congresso, que é realmente a gente conseguir ouvir os parlamentares, e de que forma que eles hoje nos apoiam e de que forma cada um deles está envolvido nessa nossa causa do câncer. Está todo mundo chegando aqui, né, Carmen? Eu vou, então, aproveitar e vou pedir para os deputados que já chegaram para subir, para ficar aqui comigo. Eu começo chamando, então, a deputada Silvia Cristina, que hoje é a presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer, a deputada Carmen Zanotto, que também até hoje sempre foi presidente da Frente e hoje está como presidente da Frente da Saúde. Muito obrigada, muito obrigada. Vou chamar o deputado Frederico, deputado federal, Frederico, e também médico oncologista. Obrigada, deputado, obrigada. Quem mais está aqui? Deputado Ira Gonçalves, por favor. Deputado Eduardo Braide. Muito obrigada. E acho que daí faltou só o deputado Rui Carneiro. Está vindo? Está gravando um vídeo, daqui a pouco o Rui vem, então. Então, gente, a ideia da nossa mesa é realmente convidar cada um de vocês
para compartilhar um pouquinho com a gente, né, com os nossos convidados, hoje, qual vem sendo a atuação de cada um de vocês dentro do cenário da oncologia, né, considerando aí os principais desafios hoje que os pacientes com câncer enfrentam. Então, eu queria ouvir vocês, realmente que os nossos convidados ouçam. Podemos começar com você, deputada Silvia? Pode. Pode? Tá bom. Obrigada. Fica daí, quer vir aqui? Pode ficar aí? Pode ser aqui? Pode? Então, tá bom. Obrigada, Lu. E parabéns aí pela sua atuação, pelo seu jeito meigo, carinhoso de sempre nos atender, de nos ter convidado, né? Até porque toda a comunidade quer saber o que nós, parlamentares, estamos fazendo, especialmente pelas causas. Eu sou a deputada Silvia Cristina, é o primeiro mandato como deputada federal. Eu venho de uma Câmara Municipal do município de Ji-Paraná, lá no interior de Rondônia. Sou paciente oncológica, também, como muitas das meninas que agora estão no Senado, também fui mastectomizada. Digo que há 3 anos é que eu realmente sou uma mulher de peito, porque 10 anos eu fiquei sem, depois reconstruí. E está bem mais bonita. Aproveitei, já ajeitei o outro, entendeu? Já cheguei pronta. Deputado Rui. Deputado Rui Carneiro, por favor, sim. Sim. E, sem pensar que algum dia eu poderia estar na política, eu consegui me eleger em Ji-Paraná, em 2012, a maior votação de toda a história do estado de Rondônia, caminhando a pé, gastando R$ 950 por levantar uma bandeira que eu tinha sofrido na pele e mostrar para as pessoas que eu estava viva porque Deus colocou a mão e falou, essa preta não vai agora. Porque se fosse pelo que eu tinha para fazer tratamento no estado que eu morava, eu não estaria aqui para contar a história. E, a partir daquele momento, vivendo na pele, nós levantamos uma bandeira, não só apenas levantamos, mas também determinamos e colocamos na nossa mente que nós deveríamos fazer alguma coisa, especialmente para mudar a vida de outras pessoas e para que muitas pudessem sobreviver, porque eu acreditava que o câncer, sim, ele acomete muitas pessoas, como tinha me acometido, mas que também nós poderíamos sair dali vitoriosas, vitoriosos, mas, sobretudo, com vida plena para poder também lutar por outras pessoas. Então, eu sempre acompanhei alguns projetos, jamais imaginaria que a gente poderia estar participando também. Numa das nossas atuações, nós temos 2 projetos de lei, agora na Câmara Federal. Na verdade, existem mais de 100 proposituras, né, de outros pleitos, inclusive nós temos aqui outros deputados que também podem falar, mas especialmente do nosso trabalho, nós entramos com 2 projetos de lei, um que nós queremos, caso não tenha leitos pelo SUS, que o governo possa fazer convênios para oferecer esses leitos no particular, para que essas pessoas tenham tempo hábil para iniciar um tratamento, porque, infelizmente, as filas são grandes e muitos estão morrendo porque não têm esse atendimento propriamente em tempo hábil. Outro projeto também, que está como requerimento em caráter de urgência na Câmara Federal, nós queremos também que medicamentos contra o câncer estejam incutidos na lista do SUS. Hoje, para ter dipirona é muito fácil, é barato, mas os medicamentos contra o câncer são medicamentos caros, existem pesquisas sobre a eficácia de vários, e nós precisamos que esses medicamentos, todos os pacientes tenham a oportunidade de tê-los, para que essas filas enormes da Defensoria Pública, nós possamos não tê-las mais, porque direito garantido ele tem que ser preservado. Enquanto a nossa atuação também, frente à Comissão de Seguridade Social, e todos daqui participam, olha como que é interessante, todos daqui fazem parte da Comissão de Seguridade Social, que trata especificamente sobre a saúde, mas especialmente todos que estão aqui estão reforçando essa luta. Nós também participamos de um grupo de trabalho que tratará com muita eficácia a revisão da tabela SUS. E eu, com uma tarefa
que eu fiquei muito feliz. Eu sou a relatora dessa revisão da tabela SUS, uma tabela que há quase 20 anos ela não é revisada, e nós precisamos revisá-la para que os atendimentos, não somente de consultas, mas de procedimentos, eles estejam incutidos para poder favorecer. A expansão também da radioterapia é algo que muito nos preocupa, e nós podemos mudar essa realidade nessa relatoria, em que todos aqui estão incutidos para poder nos ajudar. Mas eu, especialmente, estou debruçada sobre números, porque não adianta nós recebermos só não e dizer que não tem dinheiro. Há poucos instantes, eu acredito que vai dar muito tempo para a gente conversar, mas às 18h30 eu tenho uma audiência no Ministério da Saúde, especialmente para falar sobre alguns assuntos do Brasil com relação ao câncer, e coincidiu, olha que datas maravilhosas, a gente vem aqui para deixar uma palavra, para saber da nossa atuação, para que vocês nos acompanhem, para poder também nos cobrar, mas, sobretudo, também o nosso trabalho lá, especialmente nos ministérios. Então, através dessa revisão, nós queremos, com números, eles não mentem, para mostrar que esta realidade ela pode ser mudada, porque nós não aceitamos tantas e tantas pessoas morrerem porque não tem o tratamento no momento correto, da maneira como nós deveríamos ter. Hoje, quando a Luciana falava, você me tocou bastante, eu não queria ir, mas eu tinha tanta coisa para fazer hoje todo mundo está bem atarefado. De acordo com o INCA, e já divulgado pelo Oncoguia, os 600 mil novos casos para esse ano, né? Todos os anos, infelizmente, a realidade é essa triste realidade que nós enfrentamos. Então, no tempo que nós estamos aqui, que eu também vim de manhã, olha quantas pessoas, né, podem estar recebendo uma notícia como eu recebi no final de novembro de 2006. Não é fácil. Então, vocês podem ter certeza que são muitos os parlamentares, não somente os que estão aqui, comprometidos, mas muitos outros. E, como presidente da Frente Parlamentar, nós já fizemos 2 eventos para estarmos realmente fazendo esse trabalho de acompanhamento, mas também de nos conhecermos um pouco melhor, que foi o lançamento e também a sessão solene, que aconteceu no último dia 9. Mas, logo depois desse final de semana prolongado, nós vamos convocar reuniões para tratar de ações. Ações que estão em cada cabecinha aqui está, e outras que não puderam participar, para que, muito em breve, o Instituto Oncoguia pode colocar nas suas redes sociais sobre algumas atuações que também surgiram com relação ao que vocês estão querendo da gente. Das visitas que a Luciana faz e de tantos outros colegas, e de nós que somos cobrados cotidianamente para mudar essa realidade. Então, nós estamos aqui à disposição, especialmente eu, que vivi na pele. Vocês podem ter certeza, né? Eu disse que assinaria todas as frentes parlamentares cabíveis e boas para levar ações positivas para o Brasil. Mas eu só queria participar de uma, que foi essa, como presidente, que foi a Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer. E essa, especialmente, que eu estou mais do que envolvida para poder, junto com os demais parlamentares, de poder, muito em breve, junto com eles, porque não é um trabalho de vaidades, eu apenas estou como presidente, mas todos aqui participam de maneira intensiva de mostrar realmente um trabalho muito sério, árduo, mas com resultado. Que Deus nos abençoe. Parabéns a todos vocês que estão participando. Conte conosco. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Plateia, eu queria combinar com você. Se tiver perguntas, pode mandar papelzinho, tá? Que acho que a gente consegue ainda ouvir também as dúvidas de vocês. Vamos, Carmen? Obrigada, Lu. Eu quero saudar primeiro a nossa presidente da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer, a nossa querida Cristina, Silvia Cristina, que eu diria que eu tive o prazer de passar o bastão para ela, para o doutor Frederico, para o Eduardo, mas sem me ausentar dessa causa. Eu preciso aqui registrar, Lu, porque o Rui Carneiro, nosso querido deputado, que foi um dos primeiros presidentes de frente parlamentar com esse tema,
Ele tinha uma iniciativa de uma frente, abriu mão para a Carmen estava colhendo assinaturas, a Silvia Cristina estava colhendo assinaturas e outros, doutor Frederico, enfim. Para vocês terem ideia, nós tínhamos 5 iniciativas de frente parlamentar com esse tema. E eu me senti naquela passagem bíblica de que não me sentia no direito de dividir, até porque nós ganhamos grandes homens e mulheres com esse tema. Então, a minha responsabilidade continua, eu fui convidada e estamos compondo a frente junto como coordenadora geral da frente parlamentar, e isso me é muito gratificante, porque eu vou somar as forças da frente junto com a nossa frente parlamentar da saúde e a subcomissão permanente da saúde e da Seguridade Social, para a gente levar esse tema adiante. Mas eu também preciso saudar minhas catarinenses que estão aqui, né? A Leoni, a Jurema da MUC, a Melissa, que é presidente nacional do câncer de cabeça e pescoço, que nós temos uma pauta que a gente vem no dia a dia tratando junto com o Ministério da Saúde. Mas eu quero dizer que, nessa legislatura, eu acredito que a gente possa avançar em alguns temas um pouco mais complexos que nós temos na Câmara Federal. E eles são tão complexos, gente, que a gente acabou de ter a retirada do PL, que estava no Senado, seria votado hoje no plenário, foi votado a semana passada na Comissão da CARS, da Saúde e Assistência Social do Senado, e foi retirado com um argumento muito simples. Eu preciso comprovar que não tem impacto financeiro. Gente, esse é o argumento. O que nós só estamos pedindo é uma complementação da Lei 12.732, que eu apresentei o PL 2878 em 2011, a deputada Flávia Moraes, o 3125 em 2012. A gente tem que dizer isso porque isto só é lei porque foi apensado a um que veio do Senado Federal de 97, 97, do então senador Osmar Dias. E o nosso texto, a gente tem que se debruçar na lei um pouco mais além da garantia do acesso ao tratamento da químio, da rádio e da cirurgia oncológica. Por quê? Porque no seu artigo 1º fala exatamente isso que a nossa deputada Silvia Cristina está falando aqui. Paciente com câncer receberá gratuitamente do Sistema Único de Saúde todos os tratamentos necessários na forma desta lei. Ele não fala apenas da garantia do acesso aos procedimentos de quimio, rádio e cirurgia. Ele já fala também dos insumos estratégicos. Parágrafo único desse artigo. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Se nós, enquanto parlamentares, nós, enquanto sociedade civil, através de todas as instituições, nos debruçarmos no texto da lei, a gente vai ver que nós não precisaríamos hoje de ações judiciais. Nobre, querido deputado, nosso sempre presidente da Comissão de Seguridade Social, deputado Irã, que preside a Frente Parlamentar dos Médicos, entre outras, e que também faz parte da nossa Frente da Saúde e da Frente Parlamentar do Câncer. Então, textos nós temos que lutar agora para garantir que esses textos sejam realmente implementados. Por quê? Porque nós já temos a lei que nos garante o exame de mamografia a partir dos 40 anos. E a partir de um debate econômico, me desculpe quem pense em contrário, econômico, as mamografias para as mulheres de 40 a 49 anos saíram da pauta de FAEC, da forma de financiamento extra-teto, e passou a compor o MAC, que é o teto financeiro da média e alta complexidade, e, com isso, baixou o número de mulheres que estão tendo acesso às mamografias de 40 a 49 anos. Aí, a gente fez um PDC lá em 2013, que foi uma luta para a gente conseguir passar isso no plenário da Câmara, porque em cada audiência pública vinha o argumento que o risco da radiação era maior do que fazer o exame, e nós sabemos quantas mulheres têm com câncer de mama
que são diagnosticadas exatamente no rastreamento, e ficou, nobres colegas deputados que são médicos, e os senhores aí podem falar melhor do que eu, porque eu sou enfermeira e não vou entrar numa área que é médica. Entrou na divergência entre um grupo de profissionais da área da oncologia com relação ao nosso Instituto do INCA, que, para mim, o INCA precisa voltar a ter o papel de construtor da política nacional do câncer e não apenas o papel de prestador de serviço, que é o que está se consolidando ultimamente. Quem tinha que nos assegurar a garantia do texto legal não é só o Ministério da Saúde, ou dos textos legais que estão já hoje. É, sim, o nosso órgão maior que traça a política do câncer. E, a partir do INCA, nós temos isso em cada um dos estados brasileiros. Então, a Lei 12.732 precisa, sim, ser implementada, porque, naquele momento, nem eu e nem a deputada Flávia percebemos que o problema também estava, e eu tinha sido gestora, gente, e o que existe de mais lindo é a gente admitir que a gente não é perfeito, e nós falhamos quando não garantimos o texto legal, o acesso aos exames. Falhamos, não percebemos, construímos, nossa proposta era para ser em 30 dias, tivemos que negociar com o governo para ser em 60, mas, felizmente, a gente tem a segurança de um texto legal que já deu o plano de expansão da radioterapia, que são as 80 novas soluções para o país, que nós precisamos, e a deputada Silvia já tem isso na pauta, junto conosco, da Frente da Saúde, que nós precisamos, sim, não só dos 16 que já foram instalados, nós precisamos da conclusão desse conjunto de soluções para que a gente reduza ainda mais o tempo de espera, porque em algumas regiões brasileiras nós tínhamos estados que não tinham nenhum aparelho de radioterapia, nenhum serviço de quimioterapia, e este texto legal, a partir de 2012, está fazendo com que se tenha prioridade financeira para isso. Então, juntos nós precisamos, e quero aqui registrar o trabalho intenso que a Joana, da Recomeçar por Morar em Brasília, está fazendo com todos os parlamentares da Câmara e do Senado, estando semanalmente junto com as meninas na defesa de que esse texto seja aprovado. Eu acho que a gente tem que se conformar que talvez não vá ser deliberado no plenário do Senado esta semana, mas que juntos, a semana que vem, a gente possa retomar essa pauta, porque não tem impacto financeiro. Por que que não tem impacto? Porque está apenas dando prazo para que os pacientes com suspeita de câncer, o médico possa dizer ali, no seu pedido de ressonância, de tomografia, de biópsia, que é uma suspeita. E, com isso, ele tem prioridade na fila, gente. Esses exames estão hoje disputando uma dor na panturrilha da perna, que é a barriga da perna, a panturrilha, de um jogador esporádico de futebol que teve uma dor, vai lá, faz o raio-x, ou faz o ultrassom, ou faz o outro exame, e depois não vai buscar o laudo, porque todos nós aqui que militamos na área da saúde sabemos que, praticamente, em média, 40% dos exames não são retirados os laudos, porque aquela dor rápida passou, e aí nós só estamos pedindo priorização dentro de 30 dias, porque nós sabemos que o diagnóstico precoce vai ajudar, sim, no acesso mais rápido. Não adianta a gente querer garantir em até 60 dias o tratamento, se a gente continua levando, em algumas regiões do país, 90, 6 meses, 1 ano e meio, para que o paciente possa fazer uma biópsia de mama, por exemplo, guiada por ultrassom, em função do quê? Em função exatamente desta fala da deputada Silvia Cristina, que é a tabela do Sistema Único de Saúde, que agora eu me sinto uma lobista fortalecida. Porque, sério, que numa audiência pública, era de minha autoria, para a gente discutir a questão da tabela, e foram falar que a tabela não precisava ter reajustes, não precisava ter reajuste da forma com que nós estávamos defendendo, e que isso era parte de alguns lobbies. Senhores, me desculpem, mas a minha posição continua sendo a mesma, vou continuar sendo teimosa. Eu tenho convicção que o Ministério não vai conseguir reajustar todos os procedimentos, mas que tem um conjunto de procedimentos que a garantia da realização do mesmo está atrelado, sim, à remuneração
dos profissionais. Então, respeito a posição das redes de rede cegonha, rede de urgência e emergência, mas isto não impacta na remuneração do profissional que está no bloco cirúrgico, do anestesista, do cirurgião, do anestesista, e com isso a gente tem cada vez mais, quase que 20 anos, muitos dos procedimentos sem reajuste, os médicos deixando de fazer o procedimento. Então, agora eu me sinto mais fortalecida, porque tem mais deputados, assim como o deputado Luizinho, que está presidindo essa subcomissão, defendendo a revisão da tabela, que é, sim, necessária para a gente poder garantir alguns procedimentos, porque os médicos não estão mais dispostos a continuar prestando. Porque tem um médico, gente, que a gente tem que separar, que ele é servidor público daquela unidade hospitalar. Mas a grande maioria dos procedimentos são feitos por unidades filantrópicas, prestadoras de serviço do SUS, que o médico só recebe aqueles antigos honorários que nós chamávamos de serviços profissionais que vêm dentro da IH. Então, por isso que a gente tem, e a gente está rediscutindo tabela, é muito importante para a gente enfrentar. Uma outra coisa que nós precisamos juntos enfrentar, e já gostaria de pedir para a deputada Silvia, que ela vai ao Ministério, que ela já pautasse também a questão da regulamentação do registro compulsório do câncer, que eu sei que tem resistências, eu sei. Este projeto de lei não foi a deputada Carmen que propôs sozinha, eu fui o instrumento para apresentar como parlamentar, isso veio da sociedade civil, isso veio de uma reunião que nós estávamos em São Paulo com as entidades, lembra, Lu? Lembra, Leoni? E vocês me trouxeram, porque nós em Santa Catarina já tínhamos essa lei do registro compulsório, isso vem agregar valores ao que hoje o INCA trabalha com estimativa, mas nós vamos ter clareza dos casos de câncer que nós temos por região e tipo de câncer. É só regulamentar. Eu acho que a gente precisa enfrentar algumas barreiras históricas que o setor do câncer tem, desde a questão da inclusão de alguns medicamentos, até a resistência de um controle externo maior ou uma informação maior. Eu acho que os tempos estão avançando e a gente vai precisar trabalhar com isso. Assim como eu queria só registrar, eu não vou apresentar agora, mas eu estou concluindo um estudo que já era um compromisso meu, com relação a mostrar que nós estamos reduzindo o número de mamografias, não só para as mulheres de 40 a 49 anos, mas também para as mulheres acima de 50 anos de idade. Por quê? Porque também, depois de nós termos avançado na aprovação do decreto do legislativo que sustava a portaria foi alterada e as mamografias acima de 50 anos também passaram a ser MAC. Todos nós sabemos, todos, em especial os mais antigos da casa, que na saúde nós temos limitações financeiras, nós estamos com um teto, a partir da emenda constitucional 95 de gastos, e que os municípios estão investindo, em média, 24%, e os estados 14%. Então, ou nós vamos construir caminhos para priorizarmos a saúde, ou nossos projetos de lei, e o que já é lei, vai ficar engavetado por falta de orçamento, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a nossa atuação parlamentar é muito mais na defesa da melhoria da gestão sempre, mas na garantia de que, para alguns procedimentos, sem sombra de dúvida, nós precisamos de mais recursos para poder reajustar a tabela e para garantir aquilo que já está na lei. Então, continue contando comigo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui e quero fazer um depoimento. Eu tenho certeza que nessa legislatura, neste tema, nós seremos mais fortes. Basta a gente ver a representatividade que está aqui. Vocês cansaram de me ver sozinha nos seminários que nós tínhamos no país afora ou aqui em Brasília, porque a gente sabe como é que as frentes parlamentares se constituem, sempre com mais de 190, 200 assinaturas, mas depois o barco, 1, 2, puxa. Aqui já tem um barco que tem vários homens e mulheres comprometidos com essa pauta. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, deputada.
Bom, acho que é o deputado Frederico, né, que tem um problema de agenda. Então, queria passar a palavra. Só um pouquinho. Ah, tá bom. Então... Boa tarde, boa noite, né? A gente está virando agora, boa noite a todos, boa noite, Luciana. Muito obrigado pelo convite, pelo grande evento do Oncoguia, uma grande honra estar participando. Boa noite às mulheres e homens que estão nessa luta parlamentar juntos, a qual eu estou aprendendo tanto, tá? Deputada Carmen, é uma honra, realmente, assim, é o primeiro mandato meu, médico oncologista, eu nunca mexi em política, e por uma situação lá, que eu não vou nem me alongar, uma situação que foi reconhecida pela população, estou tendo a honra de atuar como parlamentar junto à deputada Carmen, que a gente fica tão honrado, o Irã e todos os outros colegas deputados, e a nossa presidente da Frente Parlamentar, também a deputada de primeiro mandato, e mostrando essa energia, esse gás, essa vibração. E em menos de 2 meses e meio, foi um lançamento de frente parlamentar de muito sucesso, participação de várias associações, vários hospitais de grande repercussão no Brasil, Instituto Oncoguia sempre presente com a gente, uma sessão solene realmente que foi um grande sucesso. E, acima de tudo, a luta pelos projetos que já existem, pelas leis, né, a lei talvez mais importante do tratamento oncológico, de autoria da deputada Carmen, a lei dos 60 dias, e agora o projeto de lei dos 30 dias também, que vai ser uma grande luta aí, que a gente vai estar lutando junto. Só que hoje, para mim, eu tenho uma certa dificuldade em falar, que é estranho, porque na atividade parlamentar, às vezes a gente participa de discussões mais complicadas, sobre N assuntos, transporte, economia, previdência, e fica mais fácil. Agora, imagina eu estar aqui diante dos nossos colegas, né, trabalhadores da área da saúde, pacientes, falar da minha vida nos últimos 14 anos, que eu entrei na oncologia no INCA em 2005, lá fiz minha residência e depois nunca mais parei. Então, durante 14 anos, eu respirei e vivi a oncologia o dia inteiro. E agora eu estou aqui. Então, é até difícil fazer um resumo de uma história de 14 anos, a gente tem que ser muito focado no que realmente a gente pode acrescentar. Então, estou aprendendo muito atividade parlamentar, a gente está passando junto, um faz um projeto, o outro assume a autoria desse projeto, mas eu vou colocar aqui 2 questões importantes. O que a gente precisa focar mais e como que a gente pode resolver os problemas. A gente tem que ser muito franco, muito honesto, a gente está vendo um momento ímpar, a gente está vendo um momento decisivo na história do nosso país e com a saúde pública e o tratamento do câncer não é diferente. Então, sempre focar na questão da prevenção. A gente sempre cita isso, a gente abraça essa causa, que a gente hoje está vendo um momento difícil em que é questionado uma redução de uma tributação de cigarro. Que, por mais que tenha bons argumentos, que 45% do cigarro vendido hoje é cigarro de contrabando. Tá, mas imagina a sinalização para a população, estamos baixando o imposto, estamos reduzindo o preço do cigarro no momento de tanta crise. Então, essa bandeira é uma bandeira que a gente está tentando discutir, está olhando, porque a gente realmente acha crítico demais uma sinalização dessa por parte do governo. Vamos reduzir o cigarro. A gente sabe, sempre que você reduz o preço de algum produto, você está estimulando o consumo. Então, a gente tem que saber, de cada 3 pessoas que morrem de câncer, uma é só o cigarro. Então, essa realmente é uma questão importantíssima, que hoje talvez seja a pauta principal para que a gente evite que o governo federal faça essa articulação que pode prejudicar milhões de brasileiros. E ainda na parte da prevenção, focar na questão das mamografias. Tem uma questão técnica que eu vou tentar ser muito rápido. Realmente não é comprovado, mas tem essa questão da radiação, mamografia, só que a gente tem que entender a realidade do Brasil. Tá? Por exemplo, alguns países, como o Canadá, aboliram a mamografia como rastreamento. Por quê? Porque o Canadá, se não é a melhor saúde do mundo, talvez seja a segunda ou terceira melhor saúde do mundo. Então, lá tem um acesso à saúde básica absurdo, né? Provavelmente todos têm acesso a mastologista, e eles fazem o exame clínico anual por médicos competentes, gabaritados, e eles realmente conseguem. Agora, aqui no Brasil, gente, eu estava nessa experiência até hoje eu atendo como médico, continuo atendendo, faço questão. A gente vê o seguinte, às vezes a mamografia é a única oportunidade que aquela mulher vai ter de realizar algum exame. Entendeu? Então, assim, ela não consegue... Um médico no posto de saúde, às vezes o médico no posto de saúde não tem a menor experiência, nunca fez um exame de físico de mama na vida. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa realidade é outra. Eu acho que a questão da mamografia é um custo baixo, tudo isso. Eu nunca questionaria desse início de 40 anos. Mas a Organização Mundial de Saúde fala 50. Mas se a gente conseguiu essa vitória